Queridos, nós vamos dar continuação aos estudos que estamos fazendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E dessa vez nós vamos do verso 5 até o verso 11 do capítulo 2, na sequência. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, de 5 a 11. Deixe-me dar primeiro o pano de fundo, dar o referencial histórico, para que a leitura ela faça mais sentido, especialmente se tem alguma pessoa visitando a gente e acompanhando o estudo pela primeira vez. Na última mensagem que nós vimos, nós explicamos como o apóstolo Paulo justificou a mudança de projeto que ele tinha feito de visitar a igreja de Corinto. Primeiro ele disse que uma vez. Depois ele disse, não, tive uma ideia melhor, eu vou duas. Eu vou passar aí na ida para Macedônia e na volta eu fico mais um tempo aí com vocês. E aí ele foi uma vez e não foi a segunda vez. E ele não foi a segunda vez porque na primeira, quando ele chegou na igreja, ele sofreu uma forte oposição de um grupo da igreja. Nós não temos muita certeza do que é que estava em jogo, mas com certeza havia questionamentos sobre a autoridade de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. Talvez uma comparação com os 12. Os 12 foram chamados por Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Os 12 eram judeus lá da Judéia. Paulo nasceu fora da Palestina, ele era de Tarso, da Cilícia. Ele não foi chamado durante o tempo do ministério terreno de Jesus, ele foi chamado algum tempo depois. Será que ele era apóstolo, se tinha a mesma autoridade, sim ou não? Por que ele não andava com os outros apóstolos que tinham sede em Jerusalém e Paulo andava por todo lugar? Então havia uma série de questões que provavelmente estavam sendo levantadas por falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja, querendo tirar a autoridade de Paulo, e já tinham ganhado a atenção de um grupo dentro da igreja. Vocês lembram que quando a gente estudou primeiro aos Coríntios, o primeiro assunto que Paulo trata era a formação de grupos na igreja em torno de personalidades. Tinha um pessoal que dizia, eu sou de Apolo, tinha um pessoal que dizia, eu sou de Pedro, tinha um pessoal que dizia, eu sou de Cristo, e tinha um pessoal que dizia, eu sou de Paulo. Então, dizer que era de Apolo significava dizer que não era de Paulo. Se era de Pedro, também porque não era de Paulo. E se era de Cristo, é porque também não era de Paulo. Ou seja, tinha grupos dentro da igreja que não viam Paulo com bons olhos e tinham dificuldades com relação a isso. E isso, então, acabou provocando esse embate, não é? Quando Paulo foi fazer a visita lá na igreja de Corinto. Pelo que a gente sabe, nós vamos ver com mais clareza aqui, essa rebelião, entre aspas, eu digo rebelião porque Paulo foi o fundador da igreja, ele era o pai espiritual daqueles irmãos e era apóstolo de Jesus. Então essa rebelião estava sendo encabeçada por uma pessoa em particular. A gente não sabe exatamente quem era essa pessoa, mas era alguém que estava representando esse grupo que se opunha ao apóstolo Paulo. Então Paulo esteve lá na igreja, bateu de frente com esse grupo, então ele saiu muito triste de lá e por isso não voltou a segunda vez, como ele tinha dito que iria voltar. Ele disse que não voltou porque se voltasse, o resultado ia ser mais triste ainda, porque ele ia ter que disciplinar a igreja, ia ter que tomar uma série de outras atitudes que a posição dele como apóstolo permitia. Então, em vez de voltar a segunda vez, ele escreveu uma carta. E nessa carta ele expressou o seu coração, abriu o seu coração, expressou a sua tristeza e disse uma série de outras coisas que a gente não sabe, porque a gente não tem essa carta, mas que de alguma maneira refletia a dor que ele sentia por conta daquela primeira visita, que foi uma visita triste. E agora ele tinha recebido notícias de Tito, de que a igreja tinha recebido a carta muito bem, e que a carta produzia uma série de efeitos, e eu vou ler alguns dos efeitos, deixa aí aberto no capítulo 2, e nós vamos dar um pulinho no capítulo 7, onde ele fala com mais clareza sobre essa carta. Capítulo 7, a partir do verso 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Aqui foi depois da visita triste
e depois que ele escreveu a carta pesada, né? Então ele não sabia qual era a reação da igreja, então o coração dele estava pesado. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito era um dos auxiliares de Paulo e que ele tinha mandado a Corinto para levar a carta. E agora Tito volta, Paulo encontra com Tito e agora finalmente chega notícias, né? Verso 7. E não somente com a chegada de Tito, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porque ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, porque eu vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Olha, o que é que Tito disse para ele? Paulo, quando sua carta chegou lá, o pessoal chorou e disse, não é bem assim, nós amamos Paulo, ele é muito querido, né? E o pessoal ficou triste, se arrependeu de ter tratado Paulo daquela maneira, e Paulo disse, ainda bem, essa tristeza é uma tristeza boa, porque a tristeza segundo o mundo, ela traz morte, mas essa tristeza que vocês estão sentindo com a minha carta, é uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento, de que ninguém se arrepende. Verso 11. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, a carta, né? Quanto cuidado essa carta não produziu em vós, que segundo Deus fostes entristecidos. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Então, né, no capítulo 7, nós vamos chegar lá, Paulo fala dos efeitos da carta. A carta foi muito bem recebida. E ele, então, escreveu essa outra, que nós temos aqui, que nós estamos estudando, como resposta, né, para agradecer e também para cuidar de umas últimas coisas que precisavam ser colocadas em ordem. Voltando para o capítulo 2, nessa passagem do verso 5 até o verso 11, Paulo se refere a um dos bons efeitos que aquela carta produziu. Nós já vimos que a carta levou a igreja ao arrependimento. A igreja se contristou pelo que eles fizeram com Paulo. Mas aqui Paulo fala particularmente de que a igreja disciplinou aquele líder rebelde. A igreja mesmo tomou a iniciativa de pegar aquele líder rebelde e disciplinar aquele irmão. Vamos ver agora, né? Do verso 5 até o verso 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui Paulo fala como a igreja deveria agora proceder com aquele irmão que foi disciplinado pela igreja por causa da rebelião dele contra o apóstolo Paulo. Esse é o tema do nosso estudo nessa noite, não é? Como tratar o irmão que foi disciplinado e que está arrependido, como a gente deve fazer. Vamos então orar, não é? Pedir que Deus nos ajude. Pai querido, nós pedimos orientação, nós sabemos que todos nós somos pecadores, estamos sujeitos a falhar, como aquele irmão que falhou na igreja de Corinto, que liderou uma rebelião contra o teu servo, o apóstolo Paulo. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a olhar por nós mesmos, olhar pelos nossos irmãos e cuidar para que a tua igreja ande na tua paz. Ande, Senhor, em santidade, ande em sabedoria. Aplica esse estudo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ver, em primeiro lugar, a punição que a igreja deu àquele irmão e que está aí mencionada nos versos 5 a 6. Em primeiro lugar, Paulo reconhece que aquela pessoa, de fato, havia causado muita tristeza para ele. Veja o que ele diz no verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim. Ele está se referindo ao fato de que, quando esteve lá,
aquela pessoa, não é? Liderando a oposição, enfrentou o apóstolo Paulo de uma forma tão hostil que causou uma profunda tristeza no apóstolo Paulo. E eu imagino a tristeza que é você ser instrumento de Deus na salvação de um pagão, como foi o caso. Os coríntios eram pagãos, não conheciam a verdade, eram idólatras. Paulo chega na cidade no meio de muita dificuldade, de perseguição, ele prega o evangelho. Aqueles homens e mulheres se convertem à fé em Cristo Jesus, são filhos espirituais do apóstolo Paulo. Paulo, durante 2 a 3 anos, ficou na cidade, discipulando, orientando, ensinando o evangelho àquelas pessoas, e depois ele volta à cidade, volta à igreja e encontra um daqueles convertidos seus, liderando um grupo de oposição contra ele. É a mesma coisa de você criar um filho e ver o filho se voltar contra você. Então, é essa tristeza que Paulo está sentindo. Ele não diz que está sentindo ódio, não está sentindo indignação, você não vê ele dizendo assim, que caia fogo do céu, e consuma você, como a gente vê em alguns casos, pelo menos 2 vezes na história bíblica, isso aconteceu. Ao contrário, Paulo se sentiu extremamente triste. O coração de Paulo era um coração pastoral. Ele amava aquela igreja, apesar de todos os problemas, e aquilo o entristeceu profundamente. Só que ele não quer que aquilo pareça alguma coisa pessoal. Então, ele diz que essa tristeza que foi causada para ele, no fundo, acabava sendo uma tristeza para toda a igreja, não é? Não é o que diz o final do verso 5? Vou ler o verso 5 de novo. Se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, para que não pareça de que eu estou sendo rude com essa pessoa por motivos pessoais, eu digo que, em parte, ele causou tristeza a todos vocês. Vocês todos ficaram tristes com isso, porque é um de vocês. É um de vocês que estava liderando vocês. Então a tristeza não é só para mim, vocês também deveriam ter ficado tristes e sentir essa tristeza que eu estou sentindo agora, nesse momento. Então, Paulo reconhece que foi grave a situação, e ele não fica assim do tipo assim, dizendo que às vezes acontece isso, não é? O líder quer dar uma de... Ele fica triste, ele fica ofendido, e a pessoa chega e diz: pastor, eu magoei o senhor. Imagina, irmão, de forma nenhuma. O irmão nunca vai me magoar, tal. O pastor não é super-homem. O pastor tem sentimentos, e Paulo está dizendo aqui, eu fiquei triste com aquela situação, e vocês também deveriam ter ficado. Em seguida, Paulo, numa atitude assim que, só pela graça de Deus, ele diz assim, verso 6, basta-lhe a punição pela maioria. Agora ficou o contrário, A igreja querendo a cabeça do cidadão, punindo o cidadão, e Paulo diz, basta, irmão, Ele me causou tristeza, mas vocês talvez tivesse gente lá querendo ir até mais longe na punição contra o cidadão, E Paulo diz, basta essa punição pela maioria. Que punição teria sido essa? A gente encontra uma dica do que poderia ter sido na primeira carta, no capítulo 5, quando Paulo estava tratando de um outro caso, de um irmão, de um membro lá da igreja de Corinto, que estava vivendo de maneira irregular. E a igreja não tinha, é curioso, àquela altura a igreja não tinha tomado nenhuma medida para disciplinar aquele irmão. Aí Paulo escreve que ele tem que ser disciplinado, Aí no verso 9, 1 aos Coríntios, capítulo 5, do verso 9 em diante. Já em carta eu vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Eu me refiro com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não, olha aqui, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai de entre vós o malfeitor. Então, naquele primeiro caso, em que Paulo estava tratando da disciplina do irmão faltoso, a punição que Paulo recomendou é que a igreja não se deixasse de comer com ele. É que a gente hoje, na nossa cultura ocidental, a gente não tem ideia o que é que isso representava no mundo daquela época. A forma mais
afetiva de companheirismo, de comunhão e de amizade, era você chamar alguém para comer na sua casa. Então, você abrir sua casa e você ter alguém comendo com você, fazia de você cúmplice daquela pessoa. Por isso que os primeiros cristãos, eles viviam nas casas uns dos outros, comiam juntos, está lá no livro de Atos, não é? Diariamente nas casas, comiam, partiam pão juntos, exatamente porque no Oriente, comer junto era sinal de cumplicidade, intimidade, participação, amizade. Então, quando Paulo diz, nem coma com esse irmão, Paulo está dizendo assim, não admita mais ele nessas reuniões onde vocês estão juntos para comer e onde provavelmente era celebrada também a ceia do Senhor. Ou seja, tira ele da comunidade. Essa é a punição, não coma, nem admite ele na casa de vocês, não é? Como diz no verso 13, expulsem de entre vocês esse malfeitor. Então, deve ter sido isso que a igreja de Corinto fez com esse cidadão aqui. Quando eles receberam a carta de Paulo e viram que Paulo estava entristecido, que o caso era grave, então eles se juntaram, a liderança da igreja se juntou, chamaram o irmão e disseram, você está fora, você não é mais parte da nossa igreja, essa sua atitude, né, você nos enganou, nos liderou errado, eu não sei se junto com ele também não foram outros, mas a igreja disse, você não é mais nosso. E Paulo então disse, basta, é suficiente, não precisa mais do que isso. Por que Paulo tinha dito isso? Porque, ao que parece, aquele irmão se arrependeu. Quando ele foi excluído da comunhão da igreja, ele sentiu o erro que ele tinha feito. E agora ele é que estava triste, ele que estava aborrecido por aquilo que ele tinha feito, ele se mostrava arrependido. Por isso o apóstolo Paulo pede que a igreja não o punisse mais do que ele já tinha sido punido. Porque esse é o objetivo da disciplina, era esse o objetivo da punição. Não era destruir aquela pessoa, mas fazer com que ela sinta o erro que ela cometeu. Infelizmente, nós somos de tal forma, que quando a gente erra, parece que o pecado cega o entendimento da gente. E as pessoas chegam para nos exortar, e as pessoas chegam para nos corrigir, e a gente não ouve. A gente não quer, a gente se defende, a gente se justifica, a gente bota explicações. Por isso que, às vezes, é necessário que a igreja tome uma medida mais forte, para que a pessoa sinta o erro que ela cometeu. Ela não quer se converter, ela não quer converter, que eu falo, ela não quer se arrepender, ela não quer mudar ouvindo as palavras, então, de repente, às vezes, ela vai ter que ter uma medida mais forte, mais severa, para que ela sinta o erro e para que ela se arrependa. Como a gente, às vezes, faz com o filho, né? A gente pega um filho, fala, pelo menos na minha época era assim, hoje em dia quase ninguém mais faz isso, né? Mas meu pai falava uma vez, falava duas, na terceira já vinha a palmada, né? Já sentia a força do cinturão, e aí e eu não tenho raiva do meu pai, é curioso, né? Ao contrário, né? Amei meu pai até o dia que ele morreu, nunca fui uma criança recalcada, porque apanhei, inclusive de cinturão quando era pequeno, de cinta, né? A cintada vinha e não era pequena não. Né? E eu não cresci um cara complicado, acho que não, pelo menos, né? Acho que não. Então é isso que é a disciplina da igreja. Quando o irmão que erra, ele não quer se corrigir com palavras, então a igreja tem que usar uma medida mais extrema para que ele sinta o erro, mas o alvo é o mesmo alvo que o pai tem quando ele faz isso com o filho, é para o bem do filho, é para corrigir o filho. E Paulo, então, aqui pede que isso, ele diz para a igreja, basta essa punição que foi feita pela maioria, ou seja, a maioria porque tinha um grupo ainda que estava resistente contra Paulo, né? Mas a maioria da igreja tinha entendido e tinha dito, não, nós não queremos mais comunhão com você por conta do que você havia cometido. E Paulo considerava que isso era suficiente. Segunda coisa, isso é o primeiro ponto, né? A punição do rebelde, está aí do verso 5 a 6. E aqui do verso 7 a 8, a gente vê Paulo pedindo que a igreja, não é que somente pare, mas a igreja restaure o cidadão. Você faria isso? Imagina, você é líder de uma comunidade e tem uma pessoa que se levanta, que lidera um grupo contrário a você.
e você ganha a guerra, entre aspas, porque a maioria resolve punir aquele cidadão. E o que é que você faz? Não é? O que é que geralmente as pessoas fazem? As pessoas fazem, dizem, olha, né, essa cidade é muito pequena para nós dois, né? Então não cabe dois aqui, 2 estrelas não podem brilhar no mesmo lugar. Então você pegue seu grupo e vai embora. O que é que Paulo diz? Não, traz esse irmão de volta, restaura esse irmão. Olha as palavras, né? Do verso 7 em diante, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Vocês devem perdoar, porque pelo jeito, né, parece que tinha alguns irmãos lá na igreja que tinham ficado tão furioso com esse líder que não queria perdoar o que ele tinha feito com o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo diz, basta, meus irmãos, vocês devem, na verdade, perdoar e confortar esse irmão, do tipo assim, meu irmão, você já se arrependeu, você está tudo bem, você está perdoado. Sua culpa já foi apagada por Deus, porque você já se humilhou e se quebrantou diante de Deus, não é? Você é um de nós. A igreja é imperfeita, a igreja é feita de gente que erra, não é? Nós poderia ter sido comigo, poderia ter sido com qualquer pessoa, então venha, você é um dos nossos, não se sinta mais excluído, mas você está de volta à comunhão, vamos jantar lá em casa, venha, vamos comer lá em casa, minha mulher vai preparar lá uma comida, e nós vamos chamar os irmãos, e nós vamos comemorar que você está de volta. Então é isso que Paulo está dizendo para a igreja fazer, para restaurar aquele ofensor que havia causado tanta tristeza para com ele. E a causa, olha a causa que Paulo disse aqui, no final do verso 7, vocês devem confortá-lo para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Porque uma pessoa que é crente, quando ela é disciplinada e ela se arrependeu de verdade, ela sente isso. Ela se sente, não é? Ela sente que ela errou, ela sente a rejeição da igreja, ela sente o peso da disciplina. E se ela é crente de verdade, ela vai sentir muita tristeza pelo que ela fez. Muita tristeza, e Paulo sabia disso. Paulo é um pastor de almas, ele sabia que era isso que aquele irmão ia sentir, e Paulo sabe que a tristeza excessiva pode consumir a pessoa. Se a disciplina ela é aplicada com muita severidade, ela tem efeito contrário, ela vai consumir a pessoa e vai acabar afastando a pessoa. Então a igreja precisa ter sabedoria, da mesma forma que os pais precisam ter sabedoria para não castigar os filhos excessivamente, porque produz efeito contrário. A igreja também precisa de sabedoria para, na hora de pastorear, corrigir e disciplinar os membros, aplicar a disciplina na medida certa e no tempo certo, para que o irmão apenado, a irmã apenada, ela não sofra excessivamente. Como Jesus mesmo disse, a gente precisa ter cuidado para não quebrar, para não esmagar a cana quebrada, né? Não precisa esmagar a cana quebrada. O irmão já tinha sido excluído, estava triste pelo que aconteceu, ainda tinha gente querendo pisar em cima, né? Vamos botar no Facebook a foto dele, dizendo rebelde, né? Tinha gente querendo fazer isso. Eu falei assim, não, meus irmãos, basta, vamos trazer o irmão de volta, para que ele não seja consumido. A primeira razão é essa, né? Paulo está pensando nele, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. A segunda razão que Paulo dá para que a igreja faça isso, é que ele já havia perdoado aquele irmão também. Veja o que ele diz no verso 8, eu rogo que vocês confirmem para com ele o amor de vocês, e foi por isso que eu escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A carta que eu mandei foi para ver se vocês iriam obedecer, e agora está claro, vocês obedeceram, vocês disciplinaram esse irmão, então basta, né? Confirma o amor de vocês para com eles. Verso 10, a quem vocês perdoam alguma coisa, também eu perdoo. Eu que fui o ofendido, né? Quem foi ofendido foi Paulo. Paulo diz, eu perdoo esse irmão, então vocês também têm que perdoar. Se vocês perdoam ele, eu também já tenho perdoado. Por isso vocês têm que trazê-lo de volta, vocês têm que reconhecer ou mostrar para eles o amor que vocês têm por ele. Ele diz aqui, não é? Se de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, eu perdoo, final do verso 10, por causa de vocês na presença de Cristo. Então, na presença de Cristo, por causa de vocês, eu perdoo esse irmão. Por isso, vocês têm que trazer eles de volta à comunhão da igreja.
Meus irmãos, essa atitude de Paulo é uma atitude extraordinária, né? De perdão, de reconciliação contra alguém que nos ofende, alguém que nos magoa, alguém que deturpa, porque essa pessoa causou uma grande tristeza ao apóstolo Paulo. E agora Paulo está na situação contrária. Paulo não quer agora que ele fique triste, né, aquela pessoa. Por isso a disciplina deveria ser tirada e o irmão deveria ser trazido de volta à comunhão da igreja. A igreja tem que aprender a disciplinar e ela tem que aprender a restaurar. Porque às vezes a igreja é boa para disciplinar, mas para restaurar não é. Essa é a razão pela qual muita gente que é disciplinada numa igreja, ela simplesmente vai embora. Ela não consegue ficar, porque ela sente os olhares, as indiretas, né? Às vezes é um exagero, né? A pessoa está vendo o que não existe, mas a pessoa se sente consumida de tristeza. Então, a igreja tem que ser uma comunidade que zela pela vida espiritual, a ponto de disciplinar os seus membros, mas tem que ser uma comunidade também que restaura os membros arrependidos, e que os traz de volta, e que os perdoa, como o apóstolo Paulo está dando o exemplo aqui. A terceira razão que Paulo dá para que o irmão seja restaurado, vamos lembrar as duas primeiras. A primeira está aí no verso 7, Paulo diz: restaura o irmão para que ele não seja consumido de excessiva tristeza, basta a punição. Segundo, vocês têm que perdoar porque eu também já perdoei. E terceiro está no verso 11, olha a terceira razão, vocês têm que restaurar esse irmão para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para que Satanás não alcance vantagem entre nós. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer com isso que o diabo usa o erro da igreja para destruir a igreja. É uma vantagem que a gente dá ao diabo quando a gente usa a disciplina da igreja de forma errada. Quando a disciplina da igreja é usada para punir, como castigo, para destruir, e não para restaurar, e não para encorajar, e não para corrigir, então o diabo usa isso. Porque uma pessoa que foi injustiçada ou foi apenada da forma errada, ela vai sentir revolta, ela vai sentir tristeza. E um crente revoltado e amargurado é usado pelo diabo. É muito usado pelo diabo. Uma pessoa que se sente injustiçada, não é? E assim, revoltada pelo que fizeram com ela vai ser usada pelo diabo para maledicência, espalhar boataria, espalhar insatisfação, espalhar crítica e uma série de coisas, e o diabo usa isso. Então Paulo sabia que o diabo está à espreita. Nós não devemos esquecer que a nossa luta é contra os principados e potestades, é contra estes seres espirituais da maldade nos lugares celestiais. E que nesse exato momento em que nós estamos aqui, estudando a palavra de Deus, Satanás ou seus emissários estão aqui. Eles estão acompanhando, e não só aqui, mas em todo lugar onde a igreja, o povo de Deus está reunido, eles estão querendo ter vantagem sobre nós, porque toda vez que uma igreja se racha, divide, sai irmãos revoltados, que tem problemas que não foram tratados da forma correta, a vitória é do diabo. Então, Paulo diz, nós não ignoramos os desígnios de Satanás, nós sabemos quem é o diabo e sabemos o que é que ele quer destruir a igreja, ele quer acabar a união dos crentes, quer atacar a comunidade, e vocês não podem dar uma brecha, não podem dar um pau para o diabo bater em nós, e é o que vai acontecer se vocês não perdoarem. A falta de perdão a esse irmão vai dar uma arma para o diabo, E meus irmãos, não tem nada que cause mais confusão, eu falo como pastor, o que é mais difícil para você administrar numa igreja é exatamente essa falta de perdão entre membros. Membros que tem um tem problema contra o outro, tem suspeita contra o outro. Aí não vai resolver, não vai falar, como Jesus disse em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai tratar entre ti e ele só. Né? A pessoa, em vez de resolver o problema, já vai falar para outro.
né? Vai dizer para o outro, que vai dizer para o outro, e vai dizer para o outro, e aí isso se espalha pela igreja, a insatisfação, a maledicência, o olhar de banda, né? O desprezo e tudo mais, e aí você tenta, como pastor, resolver o problema, você não sabe nem por onde começar, não sabe nem quem começou, não tem nem um fio, sabe um novelo, que você tenta achar o fio da meada, a pontinha para você começar a puxar, né? E para saber como resolve, você não acha às vezes, porque a coisa já rodou, já andou, e o diabo então usa isso para acabar a comunhão da igreja. No domingo está todo mundo lá sentadinho, participando do culto, mas não tem comunhão, não tem mais aquela liberdade no espírito, aquele amor entre os irmãos. Isso tudo já foi exatamente pela falta de perdão, falta de restauração, falta de comunhão e de resolver os problemas. O que é que a gente aprende com essa passagem extraordinária dessa segunda carta? Eu anotei aqui 4 coisas. Primeiro, a necessidade de disciplinar os membros faltosos. É preciso fazer isso. Infelizmente, hoje, tem igreja que não tem nem rol de membro, né? Ela não tem nem rol de membro. Os pastores não sabem quem são os membros da igreja, não tem a relação, não tem disciplina. As igrejas não querem nem saber se as pessoas estão vivendo uma vida santa e uma vida reta, né? O que importa é que elas estejam no domingo e contribuam com o dízimo, pronto, né? O que é que ela faz durante a semana? A igreja não está nem aí. Então isso está errado, porque a disciplina, o pastoreio faz parte, é uma das marcas da verdadeira igreja. A igreja zela pela vida espiritual dos seus membros. Então a disciplina faz parte disso, Segundo lugar, aí alguém pergunta assim, mas pastor, eu não vejo muita disciplina na igreja. É que às vezes, pelo menos no caso da igreja presbiteriana, a disciplina ela é exercida na mesma extensão do conhecimento da falta. Ou seja, às vezes acontece que houve uma falta, um membro cometeu uma falta, mas só quem sabe é ele e mais a família dele. A igreja não sabe. Então aquilo é tratado naquela proporção. A gente não traz para o conhecimento, olha, fulano de tal, né, foi apanhado vendo pornografia. Imagina, né? A mulher pegou ele assistindo filme pornográfico. Só quem sabia disso era ele e a mulher. E aí vem para a igreja para anunciar, ele está suspenso da comunhão por conta disso? Quer dizer, é isso que a gente vai fazer? Claro que não. Ele vai ser disciplinado, mas em particular. Porque se você der divulgação, é pior. Não é pior? Então, é por isso que muitas vezes, agora, quando é público, quando a falta é pública e é do conhecimento da igreja, aí a disciplina tem que ser pública. Tem que ser dada uma explicação, não só para a igreja, mas também para a sociedade, né, de que a igreja não concorda com aquele tipo de atitude, aquele tipo de posicionamento. Mas a disciplina, ela é preciso que ela seja exercida para o bem da igreja e do membro faltoso. Segunda coisa que a gente aprende aqui, é que o alvo da disciplina é restaurar a pessoa. Não é simplesmente se livrar de alguém que é incômodo, porque às vezes pastores usam, né, e conselhos usam a disciplina para se livrar de gente que é uma pedra no sapato. Tira ele da igreja para ver se a gente tem alguma paz, não é? Às vezes tem gente que é pedra no sapato mesmo, né, e é um espinho na carne mesmo. Mas a disciplina não pode ser usada para isso, né? Não pode ser usada como uma desculpa para fazer isso. O alvo da disciplina é sempre restaurar a pessoa, fazer com que ela sinta o seu erro, que ela se arrependa e que ela restaure a sua comunhão com a igreja. Terceiro, que a gente aprende aqui, a necessidade da igreja ser uma comunidade restauradora, que a gente aprenda a perdoar, que a gente receba os irmãos faltosos. Às vezes a pessoa cometeu um erro e ela fica marcada na igreja. Ninguém quer mais nada, o pessoal se distancia, mesmo que a pessoa se arrependeu, mesmo que a pessoa foi disciplinada, que ela pediu perdão, que ela foi restaurada publicamente, mas os membros ficam, né? Então a gente tem que lembrar que podia acontecer conosco, podia acontecer comigo, podia acontecer com vocês. Nós somos uma comunidade de pecadores, justificados e perdoados, é verdade, mas ainda pecadores. Então nós temos que aprender a nos condoer com o erro dos irmãos e perdoar os irmãos que estão arrependidos e recebê-los de volta ao nosso convívio, uma vez que a situação toda foi resolvida. Quarta lição que esse texto nos ensina é que o diabo usa o pecado dos crentes para obter os seus propósitos. Tanto o pecado da rebelião,
como o pecado da disciplina excessiva, como o pecado de não perdoar a pessoa arrependida e recebê-la de volta à igreja. Eu termino com 2 perguntas. Será que você, essa noite, Deus não está trazendo à sua memória alguém que você precisa perdoar de verdade? Alguém que lhe magoou, que lhe ofendeu, mas que já pediu perdão, que já disse que errou, mas você ainda guarda aquela mágoa, aquele rancor contra aquela pessoa. Quem sabe hoje à noite não é aquele momento em que Deus lhe chama para que você faça isso que está ensinado aqui. Pastor, e se alguém pecar contra mim e não está arrependido? Você tem que fazer o que diz Mateus 18. Vá até essa pessoa, converse com essa pessoa, não fale com ninguém. Vá diretamente a essa pessoa. Se a pessoa não quiser lhe escutar, você convida mais 2, 3 irmãos, conversa com essa pessoa e finalmente, se depois de fazer essas tentativas a pessoa não se arrepender, aí pode me procurar se você for membro da igreja. Ou procura um dos nossos presbíteros e aí se diz, olha, nós já tentamos de tudo nos reconciliar, mas essa pessoa, ela não quer se arrepender, ela não quer mudar. E aí então os pastores e presbíteros eles vão exercer o cuidado pastoral com aquela pessoa e, se for necessário, chegar até o processo de disciplina, mas o pecado precisa ser tratado. O pecado precisa ser tratado. Ele não vai embora. Se você deixar assim, tem gente que simplesmente não deixa quieto, quem sabe ele vai embora. Não vai. O tempo não resolve determinadas coisas, porque alguém já disse alguma vez, o tempo resolve tudo. Não resolve. Tem gente que vai levar para o caixão mágoas antigas de 20 e 30 anos. Quanto mais a gente fica velho e o tempo passa, mais essas coisas, como uma doença, vai criando raiz, feito um tumor, né, que vai criando raiz dentro. E quanto mais tempo você demora para operar o câncer, mais difícil é a operação. Então tem que tratar logo e resolver, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Oremos. Ó Deus, dá um coração como o coração do apóstolo Paulo, perdoador, restaurador, humilde. Mais do que isso, dá-nos um coração como o teu filho, que na cruz orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nos ajuda a amar, a ser firmes, porém gentis, a sermos perdoadores, restauradores, misericordiosos, amigos, fraternos. Oramos, ó Deus, que Tu purifiques a Tua igreja, que purifiques o Teu povo, para que nós sejamos um povo que reflete o Teu amor, o Teu perdão e a Tua restauração. Em nome de Jesus. Amém.